De um lado, a gente tem aquela história que todo mundo conhece, né? Uma saga incrível, cheia de patriarcas, um êxodo que é quase um milagre, uma terra prometida. Mas aí, do outro lado, o que a ciência encontra? Basicamente, um punhado de pistas, sabe, meio enigmáticas, gravadas em pedra e barro. Então, a grande pergunta é: como é que essas duas versões da história se conversam? Ou será que elas nem conversam? É exatamente isso que a gente vai investigar agora, mergulhando fundo tanto nessa narrativa que já é super conhecida, quanto nas descobertas que, olha, botam um baita ponto de interrogação em tudo. Então, pra gente começar, vamos pela história mais famosa, a narrativa que literalmente moldou uma civilização inteira. A história de origem, que tá lá, na Bíblia hebraica, ela não é só um relato, gente, é muito mais. É a base, o alicerce de uma identidade que, poxa, dura milênios. E essa jornada nossa, ela se desenrola por séculos. Tudo começa com uma promessa divina feita para um homem só, o Abraão, lá numa terra bem distante. Daí os descendentes dele, liderados por Jacó, acabam indo para o Egito. E é aí que a coisa fica feia, sabe? Eles se tornam escravos. Mas é então que aparece a figura gigantesca de Moisés, que lidera uma libertação que é, assim, épica. Depois de muito tempo vagando pelo deserto, eles finalmente chegam na tal da Terra Prometida. E lá, sob o comando de reis famosos como Davi e Salomão, eles constroem um baita reino unificado em Jerusalém. Um reino que mais pra frente, infelizmente, acaba se dividindo em dois. E o centro de tudo isso, o coração mesmo da história, é essa promessa aí. Não é só uma frase bonita, não. É um pacto divino. É isso que vira o motor de toda a narrativa, entende? A ideia de uma terra que foi prometida por Deus é o que dá todo o sentido, o propósito e o destino para esse povo dentro da sua própria história. Ok, beleza. Essa história é épica, grandiosa. Mas e quando a gente deixa o texto sagrado de lado um pouquinho e pega a pá do arqueólogo? O que será que as pedras, os cacos de cerâmica, as inscrições antigas, o que elas têm a dizer sobre esse relato todo? Bom, a resposta é bem mais complicada do que parece. Olha, preparem-se porque esse número aqui pode chocar um pouco. Pensa em todo o registro arqueológico do Antigo Oriente Próximo. Todas as inscrições, todos os monumentos que sobreviveram por milênios. Sabe quantas peças, sem discussão de antes do exílio na Babilônia, mencionam a palavra Israel? Apenas 4. Isso mesmo, só 4. Então vamos lá. Vamos dar uma de detetive da história e analisar essas pistas. A primeira delas, a mais antiga de todas, vem lá do Egito. É a Estela de Merneptah. Basicamente, é um faraó se gabando, num monumento de vitória, que derrotou vários povos em Canaã. E no meio desses povos tem um nome: Jezrear. Será que é Israel? A semelhança no som é bem grande, super tentadora. Mas, o debate entre os especialistas sobre isso é acirradíssimo. Agora, vamos avançar em uns 350 anos no tempo. A segunda pista, essa sim, é bem mais clara, não deixa muita dúvida, é um monolito assírio que está descrevendo uma batalha gigantesca. E na lista de inimigos, quem aparece? Ninguém menos que Acabe, o israelita. Pronto, uma conexão direta com o rei do norte que a Bíblia menciona. A terceira prova é ainda mais interessante, porque ela vem de um rival, de um inimigo, o rei de Moabe. Numa pedra chamada Estela de Mesa, ele está lá todo orgulhoso, contando que derrotou a casa de Onre. E quem era a casa de Onre? Era exatamente a dinastia que governava o reino de Israel. Ou seja, um inimigo confirmando que existia sim um Estado israelita, e um Estado forte o suficiente para ter inimigos importantes. E aí a gente chega na quarta e última pista. E essa talvez seja a mais bombástica de todas: a Estela de Tel Dan. Nela, um rei arameu comemora suas vitórias e diz que derrotou reis do reino de Israel e também da Casa de Davi. Peraí, Casa de Davi? É a única vez fora da Bíblia que a famosa dinastia do rei Davi é mencionada. Só que, claro, a interpretação exata do que isso significa ainda gera uma discussão danada. Tá, então, qual é a conclusão disso tudo? Se a gente juntar essas 4 peças, o que a gente tem? A arqueologia confirma, sim, que existiu um reino chamado Israel lá nas terras altas de Canaã, mais ou menos entre 900 e 800 a.C. Ok. Mas, e as grandes histórias? E o pacto com Abraão? A escravidão no Egito? O êxodo? Aquele império gigantesco de Davi e Salomão? Pois é,
Para essas narrativas que são a base de tudo, as evidências físicas até hoje permanecem em silêncio. E é justamente essa lacuna, sabe, esse silêncio da arqueologia sobre as sagas épicas, que leva a maioria dos historiadores hoje a pensar numa teoria completamente diferente. Uma teoria que não começa com um povo chegando de fora e invadindo tudo, mas sim com uma transformação que aconteceu ali mesmo, de dentro para fora. E essa teoria fica muito clara quando a gente olha para os fatos um por um. A língua que os primeiros israelitas falavam era um dialeto cananeu. A cerâmica que eles usavam, as casas que construíam, tudo no estilo cananeu. E os deuses que eles adoravam no comecinho, como El, Baal, eram deuses super importantes para os cananeus também. A conclusão, gente, fica quase impossível de evitar. Os primeiros israelitas não eram conquistadores de fora. Eles eram, na verdade, um grupo de cananeus. E essa ideia vale até para o deus nacional deles, Yahweh. O nome Yahweh já aparecia em registros de outros povos da região, talvez como um deus do tempo, da tempestade ou da metalurgia, isso bem antes dele se tornar o Deus de Israel. Então, o que parece ter acontecido é que eles adotaram uma divindade que já existia por ali e, com o passar do tempo, foram dando para ele um status único, especial. Então, isso nos leva a uma pergunta gigantesca, né? Se na origem os israelitas eram só mais um grupo cananeu que adorava vários deuses, como é que dali surgiu o judaísmo, uma das primeiras e mais influentes religiões monoteístas do mundo? A resposta, e isso é fascinante, não está numa grande vitória, está numa derrota catastrófica. O ponto de virada acontece lá por volta de 600 a.C. O Império Babilônico chega com tudo, invade, destrói Jerusalém e o Templo de Salomão. E aí eles fazem algo que muda tudo. Eles pegam a elite do povo, sacerdotes, escribas, a realeza, e levam todo mundo à força para a Babilônia. É lá, nesse exílio, longe de casa, que uma coisa extraordinária acontece. Esses líderes começam a juntar, a organizar e a escrever suas tradições, e é assim que nasce a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia. E o mais incrível é parar para pensar nisso. A religião judaica, do jeito que a gente conhece hoje, não nasceu na Terra Prometida. Nasceu no exílio. Foi numa terra estrangeira que os escribas tiveram a sacada de criar um tipo de reino portátil, um reino que não dependia mais de um território físico, mas que podia ser carregado dentro de um texto. A Torá virou a nova pátria deles. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão que é de explodir a cabeça. Como é que um pequeno grupo, lá das montanhas de Canaã, que adorava um deus local de tempestade, acabou dando origem a uma fé global, monoteísta, que vê esse mesmo Deus como o criador único e universal de tudo? Essa transformação, gente, não é só sobre a origem de um povo. É, sem exagero, um dos saltos de pensamento mais radicais de toda a história da humanidade. A história está cheia de narrativas complexas e fascinantes como essa. Muito obrigado por embarcar com a gente nessa jornada até as origens de Israel. Se você curtiu essa análise mais a fundo, não se esqueça de seguir, deixar aquela curtida e compartilhar. E claro, deixe um comentário com as suas reflexões sobre este tema. Até a próxima!